Oi, queridos postulantes e discípulos. Alguns me conhecem, né? Eu sou a Lara. Para os outros que não me conhecem, eu sou a Lara, tenho 31 anos, não sou do Rio de Janeiro, sou do interior de São Paulo. Estou no Rio de Janeiro já faz 2 anos. Vim de uma obra de difusão, agora eu estou numa missão, graças a Deus. A missão do Rio de Janeiro é muito boa, eu amo. E aí, a formadora de vocês pediu para que eu falasse sobre a minha vida, como que é conciliar o trabalho com a vocação. Peraí que essa câmera tá suja. Limpei mais ou menos, mas vai dar certo. Eu sou consagrada, fiz as minhas primeiras promessas neste ano, fui muito feliz. E eu sou comunidade Aliança, assim como vocês. E aí eu vou falar sobre a minha vida de oração, a minha vida de trabalho, a minha vida de estudo, porque eu sou estudante, minha vida, eu ainda não sou casada, rezem para que eu me case logo. Eu sou estudante de arquitetura e urbanismo. Comecei nesse ano, entre aspas, né? Que eu já tinha começado em 2017, há mó tempão atrás. Eu tranquei por conta que a pandemia chegou, aí eu não consegui pagar mais, e agora eu voltei, graças a Deus, este ano, depois de muito tempo, muitos anos, entendendo se realmente era a arquitetura que Deus queria para mim, né? E a nossa vida como comunidade de aliança, a gente precisa entender que existe um lugar para nós, né, no nosso meio de trabalho, que não é apenas trabalhar. O nosso trabalho não é apenas para ganhar dinheiro, o nosso trabalho não é apenas para eu conseguir me sustentar, né, porque é como comunidade de aliança, né, todos aí sabem que nosso principal lugar de evangelização é no nosso trabalho, né? Então, também nas nossas famílias, né? Mas muitos têm famílias que já são católicas, né? Muitos evangelizam a própria família. Então, não é tão difícil como no meio de trabalho, assim, né? Com pessoas que a gente não conhece, às vezes não tem intimidade. E o nosso trabalho não é um lugar que a gente vai estar lá só para ganhar dinheiro. A gente não vai estar lá para apenas cumprir ordens, para apenas dizer sim, 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 sim para o nosso chefe, porque a gente precisa do trabalho, né? A gente precisa entender que nós temos um lugar que Deus separou para nós, para que a gente trabalhasse, né? Por isso que nós somos comunidade de aliança. E, e a gente precisa discernir esse lugar. Aqueles que já discerniram, aqueles que já têm certeza de onde estão, que é da vontade de Deus, perfeito, né? Mas quando eu estava no postulantado e no discipulado, eu tinha muitas dúvidas de onde Jesus queria que eu estivesse trabalhando. Então eu passei por muitos lugares aleatórios, né? Eu já trabalhei como secretária, já trabalhei como vendedora, já trabalhei como recepcionista, já trabalhei com trilhões de coisas que não tinha nada a ver com o que hoje eu sei que é a vontade de Deus. E para isso eu passei por um período de discernimento, que foram 6 anos, né? 2 anos de vocacional, 2 anos de postulantado, 2 anos de discipulado. E só no ano passado, no D2, que eu entendi que Deus me queria como arquiteta, né? E é um trabalho meio difícil, tem cálculo, tem umas coisas meio chatas, mas é da vontade de Deus, né? Se é da vontade de Deus, ele nos vai dar a graça de viver aquele trabalho, de evangelizar naquele trabalho, né? Seja para jornalismo, seja para designer gráfico, seja para fotógrafo, seja para médico, seja para engenheiro, seja para, né, todas as profissões aí inimagináveis. Então a gente precisa entrar num movimento de oração. A nossa vida de oração ela é muito importante para que a gente realmente seja sustentado por Deus, né, no amor dele, em principal, sustentado para que a gente viva a nossa vocação, que nós tenhamos força, porque não é fácil,
É muito feliz, mas não é fácil. E nós precisamos da graça de Deus. Tudo aí que vocês estão vendo, o centro de evangelização, a vida de cada irmão, é graça de Deus, né. Todos nós estamos aqui, eu hoje carrego esse sinal de consagrado por conta da graça de Deus, por conta da misericórdia de Deus, não fui eu que cheguei até aqui pelas minhas forças, né. E no nosso trabalho também é da mesma forma. A gente precisa rezar, a gente precisa entender, perguntar mesmo: "Jesus, aonde que você quer que eu esteja trabalhando? Aonde que o Senhor quer que eu doe a minha vida no meu trabalho?". Porque o meu trabalho também precisa ser santificado, né, como eu falei lá no início, o nosso trabalho não é apenas para ficar vivendo e, né, trabalhando e ganhando dinheiro e aleatório, né, mas que a gente tem o nosso trabalho tem um sentido, como comunidade aliança, tudo na nossa vida tem um sentido, o nosso trabalho também. Então é importante a gente discernir e entender a vontade de Deus. Eu achava que a minha vida profissional não que eu achava, efetivamente, assim, né, com opiniões, mas o meu inconsciente estava que a minha vida profissional era algo secundário. Eu entendi isso só no ano passado, depois de tanto tempo. Eh, e é por isso que a gente não pode ter pressa, né. Deus tem pressa para que a gente responda, mas a gente não precisa ter tanta pressa para que tudo esteja perfeito, porque nunca vai estar perfeito, né. E é na vida de oração que a gente vai entender aonde que a gente deve estar, né. É a gente rezando as nossas 2 horas, buscando viver as nossas 2 horas de oração, e na Santa Missa, na vida dos irmãos também, que nós encontramos Jesus na vida dos irmãos, nas partilhas, né. Nas nossas formações, que é tão importante, né. O nosso formador comunitário, ele sempre vai nos ajudar a olhar mais além, assim, né, ele vai nos questionar sempre sobre coisas que a gente precisa entender que é importante. O nosso a nossa vida profissional, o nosso estado de vida, né, eh, quando é tempo, assim, né, não é nada pressão não, pelo amor de Deus, mas é porque a gente precisa realmente discernir, né, porque senão a nossa vida fica muito jogada, e a nossa vocação ela não é só servir ali no grupo de oração, a gente não vive só para servir, né, nos eventos, nas evangelizações, não é só isso, né. Como comunidade de aliança, nós evangelizamos no nosso trabalho, então é muito importante a gente entender, discernir, pedir a graça a Deus para que a gente enxergue, né, a vontade de Deus na nossa vida profissional. E eu demorei pra caramba pra entender, né. Eu realmente achava que o meu trabalho era só fonte pra ganhar dinheiro, né, e era como se tivesse um vazio, alguma coisa faltava no meu coração. E hoje eu tô me preparando pra profissão que Jesus quer que eu exerça, né, mas que no caminho já estou, né. Tô no início, mas graças a Deus. E aí esse vazio que existia, como se tivesse faltando algo, foi preenchido. Graças a Deus, porque entendi que realmente é vontade de Deus, né. Eu queria algo mais fácil? Com certeza. Eu queria, sei lá, trabalhar em casa, home office, ganhando bem. Queria, com certeza, como assim como todo mundo quer, né. Mas aquele que é Shalom, nós que somos Shalom, nós não somos chamados a uma vida fácil. Tudo na nossa vida, não que tudo vai ser difícil, nossa, que perrengue que eu tô passando, né, mas, vai sempre acontecer um desafio, porque faz parte, né. Deus nos manda as provas, Deus nos manda os desafios para que a gente realmente corra atrás de amar a Deus nas coisas, nas pequenas coisas, né. A gente vai com a nossa garra, com a nossa determinação, né. Que a Teresa falava, a determinada determinação, então passa em todos os âmbitos da nossa vida. Eh, e a gente precisa decidir pela vontade de Deus, né, todos os dias. A vontade de Deus pra gente, pra nós, com a nossa resposta é uma decisão. A gente precisa decidir viver na vontade de Deus,
né, e a nossa decisão tá lá na nossa vida de oração, a gente escutando a Deus, né, o que Deus quer pra gente. E eu vou repetindo sempre sobre a vida de oração e tal, porque é uma coisa muito importante. A gente não consegue fazer absolutamente nada sem rezar, entende? Então, é muito importante, gente. Sério. Rezem muito. Rezem por mim, por favor, porque a gente sempre precisa de reza, né? Eh, e contem comigo, contem com as minhas orações, contem com a minha vida consagrada, contem comigo se quiserem mandar mensagem lá no Instagram, ou quem tiver meu contato, manda mensagem pra gente conversar. E não deixem de falar absolutamente nada para os seus formadores, porque é muito importante, né? A nossa vida, ela é desafiante e é com os nossos formadores que a gente consegue ir além, né? A vida dele está lá, né? Deus colocou os nossos formadores para nos ajudar, né? E, e é isso, gente. Falei sobre a minha vida, como é. E também gostaria também de falar sobre a minha faculdade, né. Existem os desafios, né. Hoje o meu campo de evangelização é a minha faculdade, não é o meu trabalho, porque eu não trabalho efetivamente. Então, o meu maior lugar, assim, né, meu trabalho hoje é na minha faculdade, então ali eu mostro sobre quem eu sou, né. A evangelização no nosso trabalho, ela não tem um segredo, assim, uma receita de bolo, né. Vou agir assim, 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 assado, eu vou conseguir evangelizar. Não, não é assim, né. Então, a evangelização no nosso trabalho acontece pela nossa vida, né, pela nossa coerência, pela nossa oração, pela nossa ida à missa, né, eh, pela nossa oração do Santo Terço, por tudo, assim, pela nossa vida. A gente vai mostrar quem nós somos, ali no nosso trabalho, e isso é evangelizar no trabalho, né. A gente vai aproveitar brechas? Com certeza, a gente tem que pedir a graça da ousadia, né, assim como a gente pede a graça da ousadia de evangelizar porta a porta, às vezes, né, no nosso centro de evangelização, com os nossos irmãos ali, às vezes vai ter um acampus e a gente vai em porta a porta e tal. No nosso trabalho também é a mesma coisa, nós precisamos pedir a graça da ousadia, para que a gente não tenha o respeito humano, né. Eu falo isso porque eu também tenho muita dificuldade com isso, né. Não é fácil a gente falar com alguém que a gente não tem intimidade, aí vai falar sobre Deus, aí a gente não sabe como é que a pessoa vai reagir, mas a gente precisa pedir a graça da ousadia, né. E que no máximo a gente vai ter um não, ou uma pessoa que não vai nos dar tanta importância assim, mas que a nossa experiência que a gente teve com o amor de Deus, ela nunca vai apagar, né. Nada vai destruir aquilo que Deus faz na nossa vida. Nada vai tirar a obra que Deus faz em nós. Então, o que nos resta é dar também aquilo que nós recebemos, né, de graça. Na minha faculdade, existe, como é a faculdade de arquitetura e urbanismo, então tem muitas matérias de arte, né, que o arquiteto ele é um artista. E então tem história da arte moderna, tem história da arte em toda a história, assim, né, mexe com arte, a gente vai estudando em como se inspirar e tal, né. E como a minha vida é diferente, né, eu sou a única católica na minha turma. Como a minha vida é diferente, então eu preciso entender em quem eu me inspiro. Eu não me inspiro em coisas aleatórias, né. Eu não me inspiro em artistas do mundo, eu não posso, né, me inspirar em coisas do mundo, né. Eu me inspiro no belo que Deus fez, né, na arte que Deus fez, na arte das nossas igrejas, né, das nossas paróquias. Das nossas basílicas, dos nossos santuários, tudo muito maravilhoso. É nisso que eu me inspiro, né. E existem, arquitetos também que eram católicos, então é neles que eu me inspiro. E eu preciso também mostrar que a minha vida é diferente nessa forma, né. E isso me lembra de um acontecimento que teve na minha sala, na minha turma, há pouco tempo atrás, no primeiro semestre desse ano, que
estávamos vendo sobre a arte moderna, e aí foi levantado algumas obras lá, né. A arte moderna, ela é uma coisa muito abstrata, muito difícil, assim, né, entender e tal. E aí muita gente estava falando, né, sobre o sentir, sobre entender que o artista ele precisa mostrar o que ele estava sentindo na obra, né. E ali eu também tinha que falar, né, a gente também estava falando, o professor estava nos consultando, estava perguntando o que que a gente achava, o que que a gente deixava de achar, o que que a gente aprendeu, não sei o que e tal, então a gente ia conversando, né, e aí eu precisava falar, né, não podia ficar quieta, né, só que eu pensei muito em falar, porque meu Deus do céu, senão eu ia acabar com a minha vida, eu ia dar um contra-testemunho ali, né, então isso é muito perigoso, né. Então a gente tem que pedir a graça também a Deus de controlar os nossos afetos quando a gente é desafiado ali, no nosso trabalho ou na faculdade, enfim, né. Quando alguém nos questiona: "Ah, por que que você vive assim? Ah, mas a igreja não fez isso, aquilo. Ah, que" entendeu? Então a gente precisa pedir a graça mesmo, porque tudo é graça, né. Pedir a graça mesmo da gente poder ter as palavras certas, né. E aí lá, graças a Deus, a gente foi conversando, eles foram dando os pontos de vista deles, e eu também dei o meu, né, e eu falei sobre Van Gogh, que ele sonhava em ser missionário, não sei se todos sabem disso, mas aí eu falei sobre a vida dele, né, tem vários quadros que ele pintou, que mostra o quanto ele amava a Deus, quanto ele amava Jesus, né. Ele não terminou com uma vida tranquila, né, ele teve uma morte meio complicadinha, ele teve uma vida meio difícil, mas ele sabia onde estava o coração dele, em Deus. Então ele mostrava aquilo que estava dentro dele, logicamente, aquilo que ele estava sentindo, mas o amor dele por Jesus, o amor dele pelas coisas que Jesus fez, as coisas que como é Jesus, né. Tem até um quadro dele que eu não me lembro o nome, depois vocês podem pesquisar. Que é um restaurante, ele é todo aquele jeito dele, né, meio amarelado, azul, e ele fez Jesus e os apóstolos nesse restaurante. E era uma coisa meio disfarçada, porque assim como hoje, né, aqueles que realmente têm uma experiência com Deus são perseguidos. Então ele não conseguia, mostrar com total clareza aquilo que ele queria falar sobre Jesus, muito também porque ele tinha muitos desafios dentro dele. Mas ele queria mostrar quem Jesus era para ele, né. Então ele fez Jesus nesse quadro e os apóstolos num restaurante, aí tem outros também, né, que fala sobre, a família dele, o quanto ele amava a família dele, e era assim que ele amava, né. É assim que ele manifestava o amor, que ele também conhecia, que ele conheceu em Deus, né. Então assim, aí eu fui falando sobre ele, e aí eles foram entendendo, o pessoal da minha sala, da minha turma foi, né, tentando se abrir, alguns outros, né, não todos, né, mas se abriram, me perguntaram coisas. Teve uma menina que ela é gringa, acho que ela é da África, ela falou assim: "Mas o que que é essa cruz que você carrega, que você tem no seu pescoço, que você nunca tira? Você nunca vem sem ela. Por que que você nunca tira?" Pô, já tá a brecha aí pra gente falar, entendeu? E para aqueles que não têm o sinal, é a vida, é um terço, né, tanto que ela falou sobre meu texto estava no meu bolso. "Ah, esse aqui também você não tira, tá sempre aqui no seu bolso, não sei o quê. O que que é?" Aí eu fui falando, né, fui conversando, e assim, aos poucos, né, a gente não pode ter muita pressa, né, então a gente vai conquistando pela amizade, a gente vai conquistando pela nossa vida, né, e não se esqueçam de rezar nunca, nunca deixem de rezar. Porque é ali na vida de oração que Deus vai nos dar as graças necessárias para a gente realmente viver aquilo que a gente é chamado a viver como comunidade de aliança, né. E é isso, contem comigo.